nós vimos aqui o programa 5S, né? Um programa japonês, são algumas palavras japonesas. Já vimos o Seiri, que é o senso de descarte, né? Você jogar fora aquilo que você não utiliza, tudo bem? E o segundo S é o Seiton, que é o senso de ordenação, né? De uma forma muito resumida, Seiton significa você ordenar as coisas. Em outras palavras, que os objetos sejam guardados sempre nos mesmos lugares. Obviamente, quando você faz isso, você padroniza, né? Você sabe que aquela ferramenta sempre está no mesmo lugar, que aquela chave sempre está no mesmo lugar. Com isso, você cria um padrão e qualquer pessoa pode localizar facilmente, como está escrito aqui no slide. Tá? Então, colocar as coisas no lugar certo e realizar as atividades na ordem certa. Né? Então, esses são o conceito de Seiton. Analisar onde e como guardar as coisas, definir critérios, definir o lugar e o modo adequado. Né? Claro que você vai colocar no lugar de fácil acesso os objetos ou as ferramentas que você usa mais. Isso é óbvio. Né? Padronizar os nomes dos objetos, criar um sistema de identificação visual, manter tudo em seu lugar após o uso. Então, você usou, guardou, sempre no mesmo lugar. Observe que esse é um conceito muito útil, não somente na vida profissional, mas também na vida pessoal. Ok? Acho que faz sentido, né, para vocês. Muito bem. Quais são as ações para implementação? Então, nós temos aqui padronizar a nomenclatura dos objetos. Tá? Então, você pode usar uma codificação, uma nomenclatura, usar um sistema de cores para facilitar a identificação. Essa é uma ideia muito boa. Um lugar diferente para cada objeto e cada objeto em seu lugar. Tá? Então, isso é senso de ordem, né? Identificar o conteúdo das estantes e dos armários. Identificar documentos com numeração apropriada. Então, nós até comentamos na aula passada a organização de uma biblioteca, por exemplo. Né? Ele tem o código, e através do código, a bibliotecária consegue achar com facilidade os livros. Né? Falamos sobre as farmácias, que a farmácia utiliza como uma codificação a ordem alfabética. O remédio está organizado por ordem alfabética. O sistema PEPS é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Identificar os locais perigosos e o quadro de aviso. Então, tudo isso faz parte do Seiton. Quais são algumas dicas? Né? Claro que a dica mais importante é o planejamento. Você precisa planejar. Né? Desenvolver o conceito de que um é o melhor. Para executar esse senso, é muito importante raciocinar. Tá? Então, o planejamento é muito importante. Quais são os benefícios? O que se ganha quando você tem e você pratica o Seiton, que é o senso de ordenação? Primeira coisa, o grande benefício é rapidez. Né? Cara, se você não sabe onde está o objeto, claro que você vai demorar mais. Né? Você vai ter uma dificuldade maior de achar aquele objeto. Mas se você sabe onde é guardado, então você tem rapidez, tem facilidade. Né? Você vai encontrar os documentos, os materiais, equipamentos, ferramentas e outros objetos. Diminuição do cansaço físico, porque você não perde tempo, né, com movimentações inúteis. Melhoria do fluxo de pessoas e materiais, economia de tempo e diminuição de acidentes. Então, são alguns benefícios aqui do Seiton. Ok? Nós temos aqui alguns exemplos, né? Você vê uma fábrica toda bagunçada, toda desordenada, e a outra toda limpa, né? Com sinalização, é muito diferente, né? Ok? Olha lá. O de cima, todo bagunçado, você não sabe onde estão os objetos, e o de baixo,
todo sinalizado, organizado, então você já sabe onde estão os objetos. O outro S é o senso de limpeza, que é o seiso, senso de limpeza. O conceito é manter um ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e aprendendo a não sujar. Tá? Então, não basta você deixar limpo, mas não sujar. É um conceito bem interessante, né? O senso de limpeza significa também zelar pelos objetos e materiais de trabalho. É um senso de preservação e conservação. É importante usar e deixar sempre limpo e nas condições adequadas para ser utilizado novamente. Então, esse é o senso de limpeza. Seiso. Quais são as ações para a implementação? Levantamento dos materiais necessários para a limpeza, definir a equipe de funcionários que vai realizar o trabalho, responsabilizar cada um pela limpeza, limpar locais não observados, utilizar a limpeza como forma de inspeção e eliminar manchas e poeiras. Tá? Então, isso faz parte do Seiso. Só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui que está entrando aqui uma pessoa. Deixa eu puxar para cá. Vamos puxar para cá. É a Tatiane. Tatiane. Ô, Manuel, você está conseguindo ouvir direito? Manda aí uma mensagem. Ok. E, Tatiane, boa noite. Tatiane, você está me ouvindo bem, Tatiane? Fale alguma coisa. Sim, professor. Ah, legal. Então, beleza. Então, quando eu entro no slide, eu não consigo ver vocês, tá? Pelo menos por aqui, tá? Tá bom. Então, eu vou fazendo algumas perguntas, você só me responde se vocês estão ouvindo, tá bom, Tati? Ok? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Vamos vir para cá, vem para cá. Tá? Então, nós já falamos sobre o Seiri, o Seiton e agora o Seiso, que é o senso de limpeza. Olha só esse conceito. Mais importante que limpar é não sujar. Né? Você pode limpar, mas não adianta nada se você limpa e suja depois. Né? Então, é importante você não somente deixar limpo, mas não sujar. A limpeza deve ser considerada como sinônimo de inspeção e introduza 5 minutos de 5S todos. Então, as fábricas japonesas já trabalham, né? Todo dia eles relembram esses 5S, tá? Muito bem. Quais são os benefícios de você ter um local sempre limpo? Então, você tem a melhoria do local de trabalho. Ei, Tati, você consegue ler? Lá, hein, Tati? Você consegue ler daí? Professor, Ah, então leia para gente. os benefícios: melhoria do local de trabalho, satisfação dos colaboradores por trabalharem em ambiente limpo, maior segurança e controle sobre equipamentos e máquinas, instrumentos e ferramentas, eliminação de desperdício, proteção da nossa saúde e valoriza a imagem da empresa. Isso, lógico. Se você trabalha num local que é limpo, é claro que é um ambiente que a pessoa se sente bem, né? Há uma valorização da imagem da empresa, enfim, isso é muito importante, faz parte, né? Ok, beleza, vamos continuar então. Exemplo, né? Então, se você trabalha num local que está sempre limpo, e aqui está mostrando a imagem de alguns torcedores que, quando termina o jogo de futebol, eles limpam os estádios de futebol. Vocês viram isso na Copa aqui no Brasil? Vocês chegaram a ver ou não? Alguém viu? Você viu, Tati? Não, isso acontece muito no cinema, né, professor? Não, mas assim, Ah, quando veio a torcida, alguns japoneses vieram na Copa a Copa de futebol que teve no Brasil. Quando a torcida japonesa terminou o jogo, eles ficavam limpando. Na verdade, eles não fizeram isso para se aparecer. Isso faz parte da cultura japonesa, né? Os sim. japoneses
Lá no Japão, isso é normal, entendeu? Então, deixar o local limpo é uma coisa normal lá no Japão. Tudo bem? Sim. Beleza? Então, vamos lá. O 4S se chama Seiketsu, que é o senso de higiene. E o senso de higiene é um senso mais amplo do que o senso de limpeza. É uma coisa mais assim profunda. Né? Qual é o conceito? Desenvolver a preocupação constante com a higiene em seu sentido mais amplo, tornando o lugar mais saudável, adequado às atividades ali desenvolvidas. Então, no Seiketsu, nós temos a padronização das tarefas, condições de trabalho, ok? Quais são as ações? Adotar como rotina a prática dos 3 S anteriores, que é Seiri, Seiton e Seisou, que é o senso de descarte, senso de ordenação e o senso de limpeza. Tá? Estar atento às condições ambientais de trabalho, como iluminação, ventilação, ergometria dos móveis, mantendo-as e adequando-as às necessidades. Então, a iluminação, a ventilação, a ergonomia, adotar hábitos de cuidado com a saúde e higiene pessoal e criar um ambiente harmonioso que leve em consideração a estética do local de trabalho. Então, os japoneses têm uma preocupação muito grande com a questão dos seiketsu. Tá? Quais são os benefícios? Reduz acidente, melhora a saúde geral dos funcionários, eleva o nível de satisfação. Claro, você está num ambiente que é limpo, organizado, não perde tempo, né? Então, você tem um nível de satisfação maior. Facilita as relações humanas, divulga positivamente a imagem do setor, na instituição, e dos funcionários e prepara o ambiente para a quinta fase, que é Shitsuke, Shitsuke, que é melhorar constantemente, desenvolver a força de vontade, a criatividade, senso crítico, respeitar e cumprir as rotinas estabelecidas. Na verdade, Shitsuke, né, é uma palavra que significa autodisciplina. Autodisciplina, ok? E quais são as ações? Tornar a prática dos S anteriores uma rotina a ser cumprida. Transformar a disciplina dos 5S em autodisciplina, incorporando definitivamente os valores. Criar mecanismos de avaliação, motivação, participar ativamente dos programas de treinamento. Quais são os benefícios? Você pode ler, Tati, para a gente, os benefícios? Sim, professor. Os benefícios é eliminar a necessidade de controle autoritário e Isso. imediato, facilita a execução das tarefas, possibilita o autodesenvolvimento pessoal e profissional, prepara a instituição e seus funcionários para a implementação de programas de qualidade mais abrangentes. Isso. Muito obrigado. Então, esses são os benefícios, tá? E nós temos aqui uma aplicação dos 5S, tá? No computador. Acesso aos arquivos virtuais deve obedecer à mesma lógica. Dedique um dia para analisar todos os documentos de rede, e-mail, CPU. Exclua aqueles que você não usa. Então, olha lá, já começa assim, né? Vai lá no seu banco de e-mail e veja lá que você tem um monte de e-mail que não tem nada a ver. Exclui tudo. Já começa aí. Né? Para facilitar, coloque em ordem cronológica e suspeite daqueles mais antigos. 3. Verifique se os arquivos úteis estão salvos e com denominações. Ou seja, você tem que nomear todos os documentos. Dê uma denominação aos arquivos virtuais de forma que sejam reconhecidos sem precisar abri-los. E separe os arquivos particulares dos arquivos de sua função em diretório. Então coloque arquivos que são profissionais e coloque arquivos que são pessoais, individuais. Ok? 5S no computador. Define o padrão
de denominação para todos os arquivos, né? Acostume-se em não guardar arquivos desnecessariamente. Quer dizer, tem arquivo que você não precisa usar mais, deleta, né? Tem gente que acumula. Em não acumular e-mail em caixas de entrada, esvaziar a lixeira, e não passar correntes e não enviar, não tem nada a ver, né? Correntes não tem nada a ver, tá? Dê um destino efetivo no primeiro contato com o e-mail. Lembre-se de que este é o momento mais adequado para você traçá-lo. Faça uma crítica quando receber e-mails desnecessários, carregados de figuras que nada. Então, faz um filtro, né? O e-mail que não tem nada a ver, deleta, joga na lixeira. Estabeleça um período para fazer uma análise dos arquivos guardados, buscando eliminar os desnecessários. E evite deixar para o dia seguinte a resposta para o e-mail recebido hoje. Em outras palavras, recebeu o e-mail, responde logo. Responde logo e despacha. Não deixa para depois, né? E aqui, então, é um material que foi preparado pelo SlideShare. Deixa eu só encerrar aqui. Tá? Esse aqui é um material que eu achei bem interessante. Tá? E vamos voltar aqui. Ó, tem gente que está entrando aqui. Quem é? Herbinho, né? Herbinho que está entrando. Ok? Muito bem. Então, eu deixei na plataforma, tem 2 vídeos que falam sobre o programa 5S. Vocês chegaram a assistir ou não? Os vídeos? Tati, você assistiu? Ainda não, professor. Dá uma assistida no vídeo. Ele é Eu vou curtinho, assistir mas agora no final de semana. legal, legal. Dá uma assistida, porque ele é bem curtinho e é bem objetivo, tá? Manuel, você assistiu o vídeo? Sim ou não? Coloca aí na mensagem. Colocou aqui no chat, Manuel? Manuel disse que sim. Olha, tem um monte de gente que está entrando agora. O que aconteceu? O pessoal não estava conseguindo entrar, né? Boa noite, Alessandra. Boa noite, professor. Boa noite, Arbinho. Boa noite, Arbinho. O que mais entrou aí? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. O pessoal Então, está acabei de aguardando mostrar. aí, professor. Ah, é? Tá demorando um Pois pouquinho é, para então. entrar. Os únicos que entraram foram o Manuel e foi a Tati. Oi, Márcio, tudo bem? O Márcio estava comprando coxinha. Ah, tá legal. Ok. Estava lá na frente Bom, comprando coxinha. Boa noite, professor. Boa noite. boa noite, Leila, Boa tudo noite bem? a Boa noite, todos. Leila, tudo Tudo bem? bem? Gente, a aula já Então, até terminou. Agora que vocês chegaram. Pois é, nós fizemos uma revisão sobre o 5S. O primeiro S se chama SEIRI. SEIRI é o senso de descarte. O que é descarte? É você jogar fora o que você não usa, né? Vai lá no armário e aí você faz assim: essa roupa aqui eu uso, essa roupa aqui eu não uso. Separa, faz uma doação, né? Outro dia não, tem um tempo atrás, eu fui na minha biblioteca e separei os livros que eu não estava mais lendo, que eu não queria mais. Aí eu separei muitos livros e eu liguei para o Centur. Aí quando eu liguei para o Centur, eu falei assim: olha, eu tenho uns livros para doar para o Centur, eu queria que vocês. Eu não sei agora, né? Mas antigamente tinha esse serviço. Eu liguei para o Centur, eu falei: tem alguns livros para doar para a biblioteca, eu queria que vocês viessem buscar, tudo bem? Aí o pessoal do Centur falou: tá, tudo bem. A gente pegou meu endereço, né? Aí eu falei assim: vem cá, qual é o carro que vocês vão vocês virão buscar o livro? Ah, a gente vai pegar um carro pequeno, tá? Eu falei assim: não é suficiente. Eu quero que vocês tragam uma picape. Vocês têm caminhonete aí? Aí o Centur falou assim: não, olha, nós temos aqui a Amarok. Então pode trazer a Amarok, que eu garanto para vocês que vai encher a Amarok.
Aí, no dia, o pessoal lá do Centro veio com a Amarok, o porteiro interfonou, mas eu já tinha separado todos os livros, amarrado no barbante para não desmontar, e, pessoal, nós enchemos uma Amarok. O cara levou o maior susto, eu acho que nunca viu tanto livro doado, né? E nós enchemos a Amarok e ele levou para o setor. Tá? Isso já tem alguns anos. Minha biblioteca está enturrada, a minha biblioteca está cheia de novo, lotada. Eu tenho um amigo que ele fez a seguinte filosofia. Eu acho que ele está mais certo do que eu. Eu acho que para livro eu sou meio que um acumulador. Esse meu amigo, ele falou assim: bom, a minha biblioteca, eu não lembro se era 250 livros, tá? Eu não lembro. Ele tinha um número. Então ele falou assim: ó, minha biblioteca, ela entra 250 livros. Então, quando ele comprava 5 livros, ele doava 5 livros. Legal, né? Se ele comprasse 10 livros, 10 livros ele doava. Então ele doava os livros que não lia mais, os mais antigos. Ou seja, a biblioteca dele sempre tinha 250 livros. Não é o meu caso. Eu compro o livro, né? E eu tenho maiores ciúmes do livro. Eu não empresto, ou eu dou, mas eu não empresto. Entendeu? Porque se emprestar, mesmo que nada, né? Então, dependendo, eu dou. Então, pode levar, esse livro é seu. Tá? Então, mas assim, uma vez eu fui na casa de um amigo, né? E pensa numa casa organizada. Não tem nada fora do lugar. Né? Aí eu falei assim: nossa, Paulinho, caramba, sua casa é muito organizada. Né? A esposa dele se chama Luciana. Aí ele falou assim: sabe o que é, Suzuki? É que a minha mulher, qualquer coisa que não está usando, ela joga fora. Ou seja, a casa dela está sempre limpinha, organizada. Não tem nada fora do lugar. Alguém aqui é assim? A sua casa é toda limpinha, organizada, ordenada? É assim a sua casa, sim ou não? Quem tem a casa assim, coloca a mãozinha aí, levanta a mão aí. Hein? Ninguém levantou a mão? Ninguém levantou a mão? Eu até mesmo. Aqui em casa é só meu quarto que é organizado. E a cozinha da minha mãe, só. Márcio. Quer dizer que só o seu quarto está organizado, é? Só meu quarto e a cozinha da minha mãe. O resto É tudo bagunçado, é? é uma bagunça. É. Em casa é bem, engraçado, né? Como é que são as coisas, né? Para o trabalho, eu sou super organizado para o trabalho. Por exemplo, as coisas da fibra, tudo eu cumpro todos os prazos. O professor Wilson não tem trabalho comigo, porque eu cumpro o prazo, faço o que tem que fazer, tá? No Sebrae também sou bem organizado no Sebrae, sou bem responsável. Mas a minha biblioteca, eu tenho vergonha. Ei, se você fala assim: ei, Suzuki, eu posso visitar a sua biblioteca? Ah, não, eu tenho vergonha. Ninguém vai na minha casa que eu tenho que arrumar, organizar. Mas eu acho que, enfim, o importante é você ter um padrão, né? Ok? Tudo bem? Então, olha só, quando você você joga fora o que você não, você tem menos coisas, você organiza melhor. Né? Se você tem muita coisa, fica sobrando as coisas, né? Para lá e para cá. Tá? Então, Seire e Seiton. Seire é o senso de descarte, e Seiton é senso de ordenamento, né? De estar tudo em ordem. As coisas estão sempre no mesmo lugar. Né? A chave está sempre no mesmo lugar. O controle remoto está sempre no mesmo lugar. Né? Aquele livro está sempre no mesmo lugar. Então, isso é ordem. Quando você tem o senso de ordem, que é o Seiton, você não perde tempo, certo? Não há desperdício de tempo, porque você acha logo, você sabe onde está. Né? O outro senso é o Seiso, que é o senso de limpeza. Ele está sempre limpo, limpo, limpo.
especialmente as mulheres, elas querem que a pia sempre esteja limpa, não é? Não é assim? Tá? Então, como é que pode uma pia estar sempre limpa? É porque sempre você tem que limpar, certo? Sujou, lavou, sujou, lavou, sujou, lavou. Se você suja e lava, é por isso que no o Seisô, ele fala assim, mais importante do que limpar, né? Se você não suja, se você não suja, o local fica sempre limpo, tá? O outro senso é o seiketsu, que é o senso de higiene. E o higiene é mais abrangente do que limpeza. Seiso era sempre limpinho, sempre limpo, 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 limpo. E o seiketsu é senso de higiene, uma coisa mais profunda, tipo assim, não somente tá tudo no seu local, tudo direitinho, mas também o ambiente, um ambiente que você fique bem, né? Psicologicamente bem. Não somente saúde no sentido físico, mas saúde mental. O ambiente esteja bem. Então, é por isso que ele fala sobre ergonomia, os produtos estarem no local que sejam confortáveis, né? A cadeira seja confortável, né? Você esteja num ambiente que você se sinta bem. E, por último, o Shitsuke, que é o senso de autodisciplina. Significa o seguinte, não adianta você fazer uma vez, tem que fazer sempre. Limpar sempre, organizar sempre, deixar sempre limpo, deixar sempre ordenado. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos muito acomodados. Se a gente para de limpar, fica sujo. Não fica? Fica ou não fica? Né? Então, se você para de limpar, fica sujo. Né, Herbinho? Quer falar alguma coisa? Não, ia concordar com o senhor, professor. Realmente, limpar fica sujo. Não, inclusive, é muito interessante. Se você não fizer nada, vai bagunçar. É Né? verdade. Para ele estar organizado, você precisa fazer alguma coisa. Né? Geralmente, as mulheres são mais organizadas do que os homens, não são? Sim ou não? O que vocês Ixi, acham? muito, muito mais. Só o Né? Marco com exceção. Geralmente, só uma exceção. Mas geralmente, os homens são mais relaxados. Né? Eu pergunto para as mulheres que estão aqui, vocês não ficam reclamando dos homens? Ah, eles colocam a cueca em qualquer lugar, joga a toalha no chão, joga meia em qualquer lugar, coloca meia na sala, meia no quarto, meia não sei aonde, não é? As mulheres não reclamam, sim ou não? Hein? Alessandra, você reclama ou não? Hein, Alessandra? Leila, você reclama ou não? Não, professor, não reclamo, porque ele é super organizado, por incrível que pareça. Olha, Leila, que A sorte. biblioteca dele, assim, chega a ser, eu me considero também muito organizada, organização é saúde, eu eduquei meus filhos assim, mas ele consegue se superar. A secretária passa roupa, mas ele gosta de guardar a roupa dele, cueca, ele é todo assim, como é que eu vou lhe explicar? Tudo ordenado. Ele sabe onde está tudo. Não sou eu que guardo nada, tudo é ele que guarda. A biblioteca dele, os livros, ele que gosta de limpar. Nossa, E ele adora limpar, ele mesmo gosta de fazer. E agora que ele se aposentou, né? Tá virando assim eu digo, olha, tá bom, vamos começar a passear, porque a pandemia já deu uma segurada, porque senão ele quer ficar fazendo faxina. Se ele me pegar falando, que ele é Leila. totalmente assim, reservado também, sabe? Ai, mas é isso. Eu me considero uma sortuda, porque ele assim é virginiano. Aí o senhor pode imaginar. Mas olha, Leila, deixa eu te falar, ainda bem que a minha mulher não está ouvindo você, viu? Porque se a minha mulher ouve você, ela ia ficar com inveja de ti, inveja. Ela ia falar assim, ai, dona Leila, você teve mais sorte do que eu, porque meu marido é bagunceiro pra Não, caramba. é sério, gente. Eu tô falando a verdade. Ele é assim, É, altamente.
É muito legal, mas tem horas assim também que é tudo etiquetado, professor. Ele coloca etiqueta em tudo. Caramba! Graças Ele a tá, Deus, ele tá lá no graças a quarto dele, Deus, senão se ele me pegar falando dele, ele pede a separação. Mas estou graças a falando Deus. bem, né, professor? Estou Mais um falando pro bem, as time, qualidades. mais um pro Olha, o time, Márcio graças a está Deus. dizendo, graças a Deus, que tem alguém parecido comigo, ele está falando. Olha, Márcio, tá aí, tá vendo? Mas não, professor, mas fica muito mais fácil. É melhor você assim, ser sempre organizado, no meu ponto de vista, né? Fica muito melhor, onde não tem muita É, bagunça, se você conserva todo o tempo ali, né? E assim, sim. os meus filhos também, eu criei eles no mesmo ritmo, porque nem sempre a gente teve condições de ter uma pessoa para ajudar, né? Então, cada um ficava com uma obrigação. Olha, inclusive, lavou a sua louça, cada um lava a sua louça. E sempre a pia ficava limpa. E eu também trabalhava, né? E, enfim, é Aqui em isso. casa é o contrário. Eu sou muito organizado e a minha irmã é nem um pouco. Ela não arruma a cama porque ela diz que, como ela vai deitar depois de novo, vai bagunçar, então ela prefere nem arrumar. É sério. A minha Nossa, sobrinha, Márcio, aí na sua casa é o contrário, né? Eu a tô minha rindo, sobrinha, Márcio, que eu a tenho minha uma irmã que é sobrinha, assim mesmo. ela vem pro meu quarto, ela diz: Nossa, tio, seu quarto é muito cheirosinho, muito arrumadinho. Como o senhor consegue? Porque o quarto da mãe dela passou um furacão todo dia. Tô Ela rindo não porque eu tenho uma arruma irmã. porque ela diz que vai bagunçar, então ela prefere não arrumar, para Eu ter outro tenho uma trabalho. irmã. Eu tô rindo porque eu tenho uma irmã igualzinha. Ela diz que eu sou chata. Ai, Leila, tu é muito chata, tu é muito cri-cri. Me diz qual é o objetivo. Tu não vais dormir de novo, não vai bagunçar de novo. Eu digo, credo, menina, pelo amor de Deus. Aqui em casa é assim no quarto dela. Vai pra tua casa e deixa a minha casa do jeito que eu gosto. Mas eu tenho fama de cri-cri, professor, de chata. Ah, não, mas olha, Leila, que legal. Você é cri-cri e o seu esposo é mais cri-cri do que você, né? Isso é verdade. Mas é Se bom, você, professor, mas isso se é você bom. tivesse casado com um cara bagunceiro igual eu, ia dar briga todo dia, Leila. Eu acho que ia, professor, realmente, porque é uma das coisas assim que me deixa às vezes aborrecida, assim, desorganização, bagunça. Sério, não, enfim, é algo assim que eu não gosto. Eu acho que eu não conseguiria também me adaptar. Entendi. Mas você sabe que esse que é o certo, né? Se você trabalha num local que é tudo bagunçado, é muito ruim, né? Perde muito tempo. Mas se você trabalha num local, por exemplo, eu fiz uma consultoria numa empresa chamada DHL, que é de aluguel de equipamentos, andaimes. Acho que você já deve ter ouvido falar. DHL Locações, né? DHL Locações. Já ouvi falar, sim. E aí, na época, o dono, acho que é Darlan o nome dele, ele era bem jovem. Infelizmente, ele veio a falecer jogando futebol lá na Assembleia Paraense. Teve um ataque fulminante no coração e morreu. É muito triste. Eu acho que hoje é a irmã dele que toma conta. Mas na época, quando foi fazer consultoria, eu falei assim, nossa, Darlan, eu nem sei o que eu vou ensinar você, porque tá tão organizado. Aí ele falou assim, olha, professor Suzuki, não tem um parafuso que saia que eu não saiba. Então, não somente ele era super, hiper, ultra organizado, a empresa era super organizada, mas toda a papelada dele era digitalizado. Olha que legal. Era super bacana. Então, olha só, quando batia uma fiscalização, os caras se ferravam, porque eles tinham tudo, entendeu? Muito mais fácil, né, professor, trabalhar assim. Mas, assim, uma observação. Eu percebo, assim, que parece que é o contrário. Eu, no caso, quando trabalho, assim, já cansei de me estressar por isso. Porque as pessoas não são muito organizadas. E quando você quer trabalhar, né, quer fazer, pelo menos no teu setor, que a coisa organize para facilitar, tem muitas pessoas que não compreendem. Então, eu já tive muita dificuldade com isso e tive que me trabalhar. Não, Leila, faz de conta que tu não tá vendo, esse aqui é o teu serviço. Aí começaram tudo, aí depois começaram,
desaparecia as coisas, vinham comigo. Leila, tu sabe onde é que tá tal memorando tal? Olha, tá na pasta tal. Leila, tu sabe onde é que tá o ofício tal? Olha, tá. Aí, quer dizer, eu já estava me sobrecarregando, até que eu disse, olha, a gente vai ter que reorganizar isso aqui, porque tá complicado. Porque fica muito mais fácil, né, professor? É notório. Quando é organizado, um arquivo, você vai arquivando tudo corretamente. Quando você precisa, você vai lá, tá lá. Como o senhor explicou ontem, né? É isso. Eu lembro que a Catarine falou, né? A minha casa é uma bagunça organizada. Por quê? É bagunçada, mas eu sei onde estão as coisas. Entendeu? Foi o que ela falou. Né? Acontece isso também, né? Oi, Juliana, você está ouvindo a gente? Juliana, tá tudo bem? Juliana Cruz, você está ouvindo a gente, Juliana? Alô, câmbio? Professor, tô sim. É porque estava tentando destravar o celular. E Boa você, noite. Juliana, continua trabalhando lá na empresa? Sim, eu estou lá. Período de E aí? experiência. E o que você está achando, Juliana? Você está gostando? Sim, professor, estou gostando muito. E a empresa, o setor que você está lá, é organizado ou é bagunçado? Não, é bagunçado. Estou tendo uma certa dificuldade com isso, porque eu tenho muita mania de arrumar as coisas, entendeu? Eu não gosto de bagunça. Então, Juliana, então você A está no Juliana é lugar do meu certo. time, então, Juliana. Então, Juliana, você está no lugar certo. Se você é uma pessoa que tem um senso de ordenamento, de gostar de tudo organizado, então faça o seu trabalho e procure organizar. Por quê? Isso. Porque se você trabalha de uma forma organizada, você vai evitar desperdício de tempo. Isso. Entendeu? Isso. A grande dificuldade também é de guardar, no caso, recepcionar os cartões, e eles não têm uma forma correta de armazenamento, entendeu? Mas isso é porque já vem da antiga gestão. Aí fica em caixas, aí tem cartões que vai para devolução, que é necessário estar em caixa, mas tem cartões que não é necessário. Só que já tem aquele costume que é difícil de tirar, entendeu? Entendi. Mas eu estou Mas olha, tentando trabalhar. você está no começo agora, então você Isso, está conhecendo a empresa. Mas isso, depois de um certo tempo, você tem que começar a sugerir melhorias, tá? Ok? isso. Das sugestões, nessas Das coisas. sugestões. O seu patrão, o Alisson, ele é bastante acessível, entendeu? Sim, Então, você sim. conversa Eu com ele e fala assim, percebi. olha, seu Alisson, obrigado pela oportunidade que o senhor me deu, mas eu acho que a gente precisa melhorar algumas coisas. Aí dá sugestão para ele, tá? Tá bom, professor. Vou Ok? dar umas sugestões. Porque É. o pessoal fala que a área da logística é assim. Lá eles falam, né? Não, mas a qualidade é não somente uma questão. A qualidade não é só uma questão, a qualidade e eficiência, né? Não é só uma questão técnica, é uma questão de comportamento. Né? Ele Isso. parte do princípio que tudo pode ser melhorado, tudo pode ser mais rápido, as coisas podem ser mais baratas. Tá? Sim. Então, a ideia é sempre melhorar um pouco mais rápido, um pouco mais barato, um pouco mais. Certo? Todo dia. Eu acho que isso aí é fundamental. Ok? Verdade, professor. É Beleza. isso. Obrigada pelas dicas. Provavelmente, Juliana, segunda-feira ou terça-feira eu vou bater lá na empresa, tá? Sim, professor. Tá bom? Tá ok. Qualquer Ok. coisa, não me dá mais umas dicas. Tá Para bom. tentar Ok. implementar lá. Olha, meus amigos, então a gente vai parando por aqui. Boa noite para vocês. Bom final de Boa semana. noite, professor. Bom final de Boa semana. noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Você ano que vem já é novembro, galera. Vocês acreditam nisso? Já vai acabar, né? Caramba, como passa rápido. Eu acho que Boa, depois né? do Círio de Nazaré,
Depois do filho Nazaré, acabou o ano, né? Nazaré? O termômetro. Né? Ok, boa noite então para todos, tá, pessoal? Boa noite e bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana.